Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem com a graça de Deus. Bem, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. E nós estamos no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Pois bem, hoje nós vamos iniciar o item 8, verdadeira pureza e mãos não lavadas. Então, nós vamos ver um pouquinho do que se trata esse item, do que está aqui, né? Estão aqui os discípulos e Kardec nos explicando a respeito. Vamos lá? Então, os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e disseram: Por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Por que eles não lavam as mãos quando tomam as refeições? Jesus lhes respondeu: Por que vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus disse: honra a teu pai e a tua mãe, e o que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, morra de morte. Vós outros, porém, dizeis: qualquer um que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que faço a Deus te aproveitará a ti, está cumprindo a lei. Pois é certo que o tal não honrará teu pai e a tua mãe. Assim é que vós tendes feito vão o mandamento de Deus pela vossa tradição. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui, né? Quando ele foi ali questionado pelos fariseus, né? Que os fariseus, eles gostavam de estar ali buscando e fazendo questões que tumultuasse para tentar colocar um pouco o povo contra Jesus, porque os ensinos de Jesus não condiziam com o que eles queriam, que era ali o poder, né? É isso. Então, ele fala da importância dada pelos fariseus das atitudes externas mais do que a do coração. Porque o fariseu pergunta ali para ele, né, por que os discípulos violam a tradição dos antigos, por que não lavam a mão como tomam a refeição? E por quê? Porque eram atitudes externas, eram atitudes que eles cobravam como que se fosse um respeito a Deus, porém atitudes externas, porque quando era necessário fazer a reforma do coração, tirar a maldade de ser um pouco melhor a cada dia, eles não faziam. Aí Jesus questiona, né? Fala assim: e vocês que quando diz honra teu pai e a tua mãe, né? Porque é o mandamento de Deus, por que vem dizer que todo aquele que dá uma oferta a Deus já vai ter cumprido a lei? Oferta, o dinheiro, o material. Quem der, hoje em dia o que eu vejo mais próximo seria o dízimo, não sei se já chamava assim na época, já está perdoado de toda outra coisa. Entendem a diferença? É assim o poder material, o poder financeiro. Então, honra teu pai e tua mãe. É isso. Por quê? Eles podem ser o que forem. Nós, filhos, podemos, Deus nos livre, né? Mas não nos dar bem com o pai ou com a mãe. Mas devemos a Ele a glória e a graça de estarmos aqui encarnados. Eles nos deram a oportunidade da vida. É isso. Então, Jesus ensina a ter atitudes, e os fariseus cobravam ali só atitudes externas, quando nós aprendemos que o que vale mesmo são as atitudes
corretas do coração. Vamos lá, mais um trechinho da leitura. Aí Jesus coloca assim, né? Hipócritas, bem profetizou Isaías de vós outros, quando disse: Este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me honram, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. Dos homens. E chamando a si o povo lhes disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca. Isso é que faz imundo o homem. Por quê? Porque não é aquilo que nós comemos que acaba nos tornando imperfeito, mas é aquilo que sai. E por quê, gente? Porque sai aquilo que está em nosso pensamento, na nossa essência, o que somos, né? É o que nós falamos, é como agimos com o próximo. Então, e também não é porque Jesus é contra ter higiene, a lavar as mãos, não é isso não. É metáfora, é comparação. Não são as regras que tinham sobre higiene que fariam os homens e mulheres melhores, mas sim os seus pensamentos e atitude, porque é isso que importa, é isso que nos faz melhores. Aí continuando. Então, chegando-se a ele, os discípulos disseram: Os fariseus, depois que ouviram o que disseste, ficaram escandalizados. Ele lhes disse: Toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Que será isso? O que será que ele quer dizer? Ele nos mostra aqui que tudo aquilo que não vier de Deus em relação à religião, não à religiosidade, né, que é o ligar-se a Deus, mas tudo aquilo que as religiões criadas pelos homens colocam, se forem colocações mundanas da época da sociedade, daquilo que convém a quem está no poder, que não são das leis de Deus, serão arrancados, né? Por quê? Porque quando Jesus veio até aqui à Terra, assim, fazer um homem, né, encarnado para estar conosco lá na Idade Média, ele veio trazer o amor no lugar do temor. Todos temiam a Deus, seguiam algumas regras colocadas pelos homens por medo, porque o Deus castigava. Era medo, não era amor. E aí, as leis mosaicas eram de medo, de castigo. Mas isso combina com Jesus que nós conhecemos? O Jesus que, com a graça de Kardec, trazer a nós esse evangelho maravilhoso, nós vemos o quão amoroso ele é, né? Então, como... Aí a gente pensa assim, nossa, Silvia, você está falando isso, mas será que era assim? Basta ver os filmes antigos, quando a gente vê, o que a gente vê? Lá naqueles filmes, que eu não sei citar o nome agora não, mas se eu lembrar algum dia, ou se eu pesquisar, porque eu não pesquisei, mas eu já assisti, de tantas religiões ditas cristãs que saíam matando os povos. Buscando o quê? Ensinar o amor de Deus? Não. A ter poder, patrimônio, ganância. E isso não tem a ver com os ensinos de Jesus. É disso que Jesus vem colocando para a gente, né? Então vamos ler mais um pedacinho. Deixai-os, são cegos e condutores de cegos. E se o cego guia outro cego, ambos vêm cair no abismo. Ou seja, toda aquela religião que se intitula ali cristã, para ensinar os ensinamentos de Deus, mas não se baseia nos ensinamentos mesmo de Deus, de Jesus, acabam caindo por si só, porque aquele que tem olhos de ver e ouvidos de ouvir vão conseguir entender que não é bem aquilo. E Pedro lhe disse: explica-nos essa parábola. E respondeu Jesus: também vós outros estáis ainda sem inteligência?
Então, quando Pedro pergunta para Jesus, fala, ensina isso para a gente, ele fala, nossa, você que está aqui comigo, que me segue, também não tem inteligência para entender? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuso? Nem preciso explicar, né? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E estas são as que fazem o homem imundo, porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Essas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, isso não faz imundo o homem. Mateus, capítulo 15, versículo de 1 a 20. Então ele vem nos colocando isso. Fala assim, tudo aquilo que sai é o que vem do pensamento, e o pensamento de uma pessoa boa, uma pessoa que tenha moral, saem coisas boas, que auxilia, que ajuda o outro a prosperar, que tem ali o auxílio. E o pensamento de outros que só se preocupam com os atos externos, esses não são bem assim. Enquanto falavam, um fariseu pediu-lhe que jantasse em sua casa, e Jesus, indo até lá, colocou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer a si próprio, por que ele não lavou as mãos antes do jantar? Mas o Senhor lhes disse, vós outros fariseus tendes grandes cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato, mas o interior dos vossos corações está repleto de roubos e iniquidades. Como sois insensatos! Aquele que fez o exterior também não fez o interior? Lucas capítulo 11, versículo de 37 a 40, né? É isso que nós estamos vendo, o que Jesus veio nos explicar aqui. E é importante que a gente, nesse tempo de hoje, ainda se coloque pensando a respeito disso. Nossa, Silvia, mas você acha que a gente ainda não aprendeu? Eu não aprendi tudo, não. Tem hora que eu me vejo ali como um ser primitivo ainda, dependendo do que eu vejo. E aí, que graças ao Espiritismo e aos ensinamentos que tenho na casa espírita, eu faço? Rogo a Deus, Deus Pai, não me deixe julgar, porque isso cabe a Deus. Então, todos os dias nós temos que pensar, refletir sobre como foi o nosso dia, o que fizemos, o que estamos fazendo, né? E aí, para essa semana, eu vou parar por aqui, nosso horário já deu. A gente vai pensar um pouquinho sobre isso, que o que torna o homem imundo não é o que entra pela boca, que como bem foi colocado aqui, depois acaba saindo num local escuso, né? Porque não serve mais. Pegamos a proteína, as coisas e tudo bem. Mas é aquilo que nós colocamos para fora. É aquilo que pensamos, é o como agimos. Certo, meus amigos? Fiquem com Deus e que Deus os abençoe. No próximo estudo, nós daremos continuidade aqui, mais um pedacinho desse mesmo item, né? Que nós começamos hoje, que é a verdadeira pureza e mãos não lavadas, porque era o que o fariseu cobrava de Jesus. Jesus veio mostrar o que é a pureza do coração. E os fariseus se preocupavam, um dos itens era se lavava a mão ou não antes de ir à refeição. E isso, de forma alguma, quer dizer que Jesus queria que todo mundo fosse porquinho, né? No nosso tempo a gente fala assim, comer sem lavar as mãos, sem ter higiene, não é isso. É que ele vem para nos mostrar que para seguirmos a Deus temos que ser puro de coração. Fiquem com Deus e até breve.